Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre o modelo MPS de serviços. Especificamente é o nível G nesse modelo, que é o primeiro nível também denominado como nível parcialmente gerenciado. A ideia do modelo de referência MPS de serviços ele é muito similar ao surgimento dos outros modelos do programa MPS-BR. Então a ideia é que se tivesse um modelo de maturidade, voltado à realidade das micro, pequenas e médias empresas brasileiras e que, nesse caso, fosse voltado a atender especificamente as empresas prestadoras de serviços. Normalmente a gente associa a ideia de serviços de TI e, de fato, o MPS de serviços ele foi voltado para empresas de TI, mas a gente pode chegar de maneira geral para qualquer tipo de prestação de serviço, como empresas, como restaurantes, como hotéis, como empresas prestam serviço de forma geral, né? Então, os nossos exemplos nessa nossa aula vão ser todos voltados à área de TI, mas com certeza podemos aplicar esses conceitos aqui a outros tipos de serviços não tecnológicos. Então, o trabalho ele teve como origem uma dissertação de mestrado que foi desenvolvida pelo Renato Machado, na PUC do Paraná, orientado pela doutora Sheila Rainer. E essa dissertação de mestrado desenvolveu a primeira versão de um modelo de referência orientado para serviços, né, que ele acabou sendo incorporado pelo programa MPSBR, envolvendo toda uma comunidade maior de atores. Então, esse modelo ele foi construído com base no modelo de referência já existente, que era o modelo MPS Software. A ideia dele é manter compatibilidade com os principais modelos e normas existentes no mercado, e isso significa que mantendo algum tipo de relacionamento com a ITIL, com o CMMI de serviços e com as normas 20.000 da ISO e EC. Então, como os outros modelos da família do programa MPS-BR, ele é organizado em níveis de maturidade e capacidade. Então, os níveis estão ilustrados aqui nessa figura, né? Nós temos o nível G como o nível inicial, essa crescente em maturidade e capacidade das organizações prestadoras de serviços, definindo três processos para serem entendidos, como gerência de incidentes e solicitação de serviços, gerência de nível de serviço e gerência de operação de serviço. Já no nível F, a gente acrescenta a esses serviços, a esses processos do nível G, um outro conjunto de processos, como de aquisição, gerência de configuração, garantia da qualidade, gerência de problemas, gerência de portfólio de operação de serviços e medição. Então, o nível F ele é equivalente ao nível 2 do CMMI para serviço, né? Aí subindo, nós temos os outros processos vinculados ao nível E, D, C, B e A, respectivamente, né? E com seus atributos de processo. Que de maneira geral a gente pode chegar aos atributos de processo como a intensidade com a qual esses processos estão sendo institucionalizados dentro da organização. Então, só que um detalhe é que esse DSS, Processo de Desenvolvimento do Sistema de Serviços, ele na prática é uma junção de vários processos que eram dispersos e que existiam na versão anterior no modelo MPS de software, né? Então, DRE, desenvolvimento de requisitos, projeto, construção de produto, integração técnica do produto, validação e verificação. De maneira geral, eles são integrados e colocados aqui nesse processo. Então, uh, isso pode fazer sentido, por exemplo, se eu tenho uma empresa que essa mesma unidade organizacional presta serviço de TI e tem um braço de desenvolvimento de software, de alguma maneira os resultados desse processo podem ser entendidos pela adoção do modelo MPS como um todo, de software. Então, também destacar aqui que é permitida a exclusão de alguns processos, eventualmente quando eles não acontecem na organização, com uma devida justificativa, né? Então, a gente tem os processos de aquisição, do desenvolvimento de sistema de serviços e também a gestão de portfólio, se no caso a gente tiver uma organização que não trabalha com portfólio, não trabalha com uma ideia de coleção de serviços sendo disponíveis, fica oferecendo apenas um único serviço. Temos os mesmos conceitos que a gente tinha lá no modelo MPS de software, nesse modelo de serviço, isto é, o nível de maturidade, processos, resultados de processos e atributos de processos. Na nossa aula de hoje, a gente vai se prender na descrição dos processos
e dos resultados de processos do nível de maturidade G, tá, do modelo MPS de serviço. Então são esses os três processos. Então revisando GIS, GNS e gerência de operação de serviço. De maneira muito resumida, pessoal, o GIS ele prepara a organização para que ela possa gerenciar, controlar os incidentes que possam acontecer dentro do seu dia a dia, dentro do seu cotidiano. Então, lembrando que um incidente é alguma interrupção ou ainda uma diminuição na qualidade no fornecimento de um serviço, e também a gerência de solicitações de serviços. Quando um cliente demanda um serviço, que a empresa demonstre a capacidade que ela gerencia, que ela controla, que ela acompanha e que lida com o passo a passo até o atendimento completo daquela solicitação de serviço. Então, quando acontece, por exemplo, um incidente, há uma interrupção no fornecimento de um serviço, a conexão de internet é interrompida, por exemplo, então entra em ação o GIS. De alguma maneira, esse incidente tem que ser identificado, tem que ser analisado o impacto dele, tem que ser adotada alguma ação corretiva, enfim. São essas as responsabilidades em geral da gerência de incidentes. Já a solicitação de serviços, por exemplo, um usuário solicita a criação numa conta nova num sistema corporativo da empresa, ou um requisito novo para um serviço que já existe, então isso tem que ser encarado, tem que ser analisado, tem que ser feita uma análise, né, de impacto, tem que alocar pessoas para se desenvolver. Então, essa solicitação de serviços também tem que ser gerenciada. A gerência de nível de serviço, o segundo processo que está sendo mostrado aqui nesse slide, ele vai estar muito centrado em torno da ideia de um catálogo de serviços que a organização tem que elaborar. E nesse catálogo de serviços tem que estabelecer determinadas condições que a gente chama de acordo de nível de serviço, ou SLA em inglês. Esses acordos de nível de serviço a gente busca desenvolver o quê? Busca que a gente utilize definição bem precisa de qual é a condição máxima daquele serviço, né, qual é o limite de operação daquele serviço, qual é a condição de qualidade. Então, por exemplo, estamos falando de internet, a gente vai estar falando, por exemplo, em largura de banda, em latência, em tráfego de informação. Se é um serviço de impressão, a quantidade de páginas impressas, velocidade da impressão, velocidade de entrega e por aí vai. Tá? Então, a gerência de nível de serviço vai obrigar que a organização que presta serviços defina esses acordos e se comprometem a atender esses elementos que estão ali estabelecidos. Por último, a gerência da operação de serviço é muito similar à gerência de projetos numa empresa de software. Então, a gerência de operação de serviço está preocupada em encarar o projeto, o desenho, a concepção de um serviço, né, que vai ser tratado na organização até a sua transição e entrada em operação dentro da empresa. Então, de maneira geral, são esses três processos básicos, ou seja, essenciais, que estão lá vinculados ao nível mais baixo de maturidade, chamado parcialmente gerenciado. Por que o nome é parcialmente gerenciado? Porque o que falta para o nível F, que é o denominado gerenciado, é essencialmente a questão da gerência de qualidade e da medição. A medição como um elemento essencial para medir os serviços e os processos da organização e a partir daí ter algum acompanhamento do desempenho organizacional. Então, aqui algumas revisões, né? Então, a gente já falou isso em aulas passadas, mas em síntese, o que é um serviço? Serviço é um produto intangível e não armazenável entregue por um provedor de serviço, algo que traz algum valor, né, para o determinado cliente. Então, o processo GIS, o propósito dele, conforme está definido lá no guia geral no modelo MPS de serviços, é restaurar os serviços acordados quando ocorrer um incidente. Ok? Então, nós temos os serviços acordados, definindo o catálogo, definindo a forma de, controle, de um contrato com os clientes. Então, a gente vai restaurar, tá, os serviços acordados quando acontecer um incidente. E tratar também de serviços para que tanto o incidente quanto as solicitações de serviços estejam de acordo com o SLA que foi estabelecido. Ok?
Então agora vamos falar sobre os resultados do processo, que são identificados por essa sigla aqui, GIS1, GIS2. Cada um desses resultados estabelece o quê? Elementos que são requeridos na implantação do modelo MPS. Eles não estão numa ordem, assim, ordem de execução. Na prática, a gente tem que atender todos simultaneamente. Embora a gente possa ver que a gente começa de uma descrição mais em nível organizacional, isto é, que é estratégico, e vai para um nível mais de projeto, né, encarado na organização. Então a gente tem aqui os resultados, os primeiros resultados. Vejam, X1, X2, X3, X4, X5 e X6 correspondem aos resultados esperados pela implantação do processo gerência de incidentes e solicitação de serviços dentro da empresa. Qual é o primeiro resultado? O primeiro resultado ele consiste no seguinte: uma estratégia para o gerenciamento de incidentes e o atendimento às solicitações de serviços é estabelecida e mantida. Então, o que é estratégia? Estratégia vem a ser o quê? Uma definição de uma política, de uma abordagem geral, as regras que a empresa vai ter para gerenciamento de incidentes e atendimento às solicitações de serviços. Então, vou estabelecer quem pode solicitar, quem é o responsável, como vai ser feito, qual é o passo a passo. Então, a consequência é que muitas vezes, para definir essa estratégia, nós temos que pensar na organização do nível de processo. Qual é o processo padrão que a organização vai usar para atender esse requisito que está aqui. Lembrando da nossa terminologia, né? Estabelecido e mantido. Já falei em aulas passadas para vocês que quando esses modelos, essas normas usam essa terminologia estabelecer e manter, significa que eu estabeleço, coloco em funcionamento, eu demonstro para o avaliador que aquilo está realmente implantado na organização e é mantido atualizado, né? Ou seja, que eu venho fazendo alterações, eu mostro que aquilo ali é uma coisa viva dentro da organização. É uma prática viva que as pessoas estão utilizando, é de conhecimento das pessoas que estão lá na organização, aquela prática, né? E também vem sendo atualizado em medida que a organização vai atendendo seus projetos. GIS2, um sistema para gerenciamento e controle de incidentes e solicitação de serviços, é estabelecido e mantido. Veja que sistema, para a gente de TI, normalmente a gente imagina, entende como um software, né, que seja responsável por isso. Não necessariamente, não obrigatoriamente. O sistema pode ser um sistema de informação que fica responsável para gerenciar incidentes e solicitações de serviços. Porém, na prática do cotidiano das empresas, a adoção de um sistema de software para fazer esse tipo de gerenciamento vai atender esse requisito, né? Ou seja, eu preciso estabelecer e eu preciso, preciso configurar, preciso definir ele como esse sistema de software como uma ferramenta padrão sendo utilizada na empresa, etc. E deve ser mantido, né? Mantendo atualizado, adicionando passos que foram identificados como necessários para o atendimento de incidentes, adicionando, por exemplo, triggers, né, que vão ser disparados, gatilhos que vão ser disparados à medida que determinados eventos aconteçam dentro da organização. GIS3. Os incidentes devem ser registrados, classificados, priorizados, analisados e tratados. Então, cabe a mim, que estou implementando o MPS numa organização, definir, por exemplo, uma estratégia, uma forma pela qual todos os incidentes vão ser registrados. Vão ser registrados onde? No sistema padrão da empresa. Eu preciso definir uma classificação. Que tipo de incidentes pode acontecer? Eu preciso também definir uma estratégia padrão para a priorização desses incidentes que acontecerem. Os incidentes, quando acontecem, eles precisam ser também analisados. Alguém deve ser responsável por fazer uma análise, né, para identificar se aquele incidente realmente corresponde a alguma coisa que é relevante na empresa. E, por fim, demonstrado que eles precisam ser tratados, né? Se vocês observarem o GIS 4, ele é exatamente a mesma coisa definido o GIS 3, só que no contexto do GIS, no contexto de solicitação de serviços.
Ou seja, solicitações de serviço precisam ser registradas, precisam ser classificados, precisam ser priorizados, precisam ser analisados e tratados. Então, por exemplo, se eu estou tratando aqui numa criação de uma conta nova num sistema de videoconferência lá numa empresa, então essa conta nova seria uma solicitação de serviço nova, né? Estendendo aquela funcionalidade para um novo usuário. Ok? Então deve entrar numa fila, deve ser registrado, deve ser classificado, deve ser priorizado. Alguém deve analisar aquele usuário tem acesso ou não ao serviço de videoconferência e efetivamente devem ser tratados dentro da organização. Prosseguindo, então, nós temos agora incidentes e solicitações de serviços que não progrediram conforme os acordos de nível de serviço são escalonados quando necessário. Então, aqui se faz uma referência a um outro processo, o processo de gestão de nível de serviço, o processo GNS, é que define esses acordos de nível de serviço, em que eu, como provedor, vou discutir, vou propor, vou acordar, né, com os meus clientes acerca dos níveis de serviço que estão sendo estabelecidos. Então, eventualmente, esses níveis de serviços podem ser rompidos, né? Então, a gente precisa mostrar para um avaliador MPS, em situação que aconteceu isso, né? E houve um escalonamento, né? Foi adotada a estratégia padrão da empresa para solucionar essa exceção, essa situação de exceção. Por fim, o G6 mostra que informações a respeito da situação ou progresso de um incidente ou solicitação de serviço são comunicadas às partes interessadas. Aqui, novamente, muitas vezes as ferramentas, os sistemas de software que fazem o acompanhamento de incidentes, solicitações de serviços, eles são responsáveis por fazer isso, mandar notificação por e-mail, por SMS, por WhatsApp, por qualquer ferramenta do Instant Messenger, atualizando as pessoas que estão interessadas, né, as partes interessadas naquele atendimento acerca do progresso daquela ação toda. Eu vou agora interromper um pouquinho aqui a nossa apresentação. Eu quero mostrar para vocês agora do ponto de vista de uma avaliação de fato MPS, né? Como é que acontece, como é que essas questões são tratadas do ponto de vista prático, né? Observem que aqui eu estou com uma planilha Excel aberta, que é a planilha construída a partir do modelo oficial de planilha de avaliação, adotada lá pelo programa MPS-BR para verificar e para coletar as evidências de cada uma das empresas que estão sob uma avaliação oficial. Aí vocês vão encontrar nessa planilha o que? Vocês estão vendo aqui o resultado esperado. Então, GIS1, a gente acabou de falar do GIS1, GIS2, GIS, até o GIS6, então todos os resultados do processo GIS vão estar aqui definidos. A gente está relacionando aqui quem é a empresa que está sendo avaliada, o seu implementador, o seu consultor de melhoria de processo vai trabalhar nisso aqui, então fornece a fonte de evidência, né? Ou seja, quem é a pessoa responsável por fornecer aquela evidência, vai fornecer evidências organizacionais, ou seja, aquelas que não estão vinculadas a um projeto, a um atendimento específico, mas que valem como regras estratégicas de toda a organização. E aqui vocês estão vendo aqui nesse exemplo que eu capturei, né? Eu omiti o nome da empresa exemplo, mas são dois projetos. Um projeto era a implementação de um servidor da Dell, que é o projeto 2, e o projeto 1 é o projeto de Helpdesk, ok? Então temos aqui nessa planilha evidências associadas ao projeto 1 e ao projeto 2. Vejam aqui. Então, quando eu desço aqui na descrição do resultado em si, vocês veem que a própria planilha já dá algumas informações. Ó. Uma estratégia para gerenciamento de incidentes e atendimento às solicitações de serviços é estabelecida e mantida. Isso aqui se desdobra, se a gente olhar lá no guia de implementação, no seguinte. As evidências apresentadas por esse resultado permitem assegurar que 1. Existe uma estratégia definida e utilizada para gerenciamento dos incidentes e solicitações de serviços. 2. A estratégia foi mantida ao longo do tempo, quando necessário. Então, foram apresentados como evidências aqui nesse caso, tanto os documentos organizacionais, tá?
Esse X aqui é basicamente um hiperlink que acessa lá no Dropbox da empresa, onde está o documento de fato que fornece aquela informação. Então a empresa ela tem um documento política intitulado Política Organizacional para a Gestão de Serviços de TI e Comunicação e Atendimento de Incidentes da Empresa Exemplo, que está na versão 1.4. Então esse documento aqui está sendo fornecido como uma evidência para o avaliador, olha, essa é a política, ela foi estabelecida e mantida, né, foi colocada em uso na minha organização. Temos aqui ainda outros documentos que foram colocados como evidência: o catálogo de serviços, o plano da organização, critérios para alocação de chamados e serviços. Então aqui a empresa tinha critérios, tinha um documento que estabelecia quais critérios iam ser usados para a análise de uma solicitação, indicar qual setor seria responsável por atender naquela solicitação, critérios ainda para priorizar os chamados, então critérios objetivos que definem regras que quando vão ser avaliadas lá definem qual é a prioridade do chamado, ok? E a divulgação institucional dessa estratégia. E na prática, esse link aqui, se a gente observar, vai ser o que? A cópia do e-mail que foi mandado para as pessoas da empresa, a cópia numa ata em reunião que as pessoas participaram, de um vídeo, a cópia de um vídeo que as pessoas participaram e que viram a descrição dessa política organizacional e que, além de terem sido expostos aquilo, eles também forneceram concordância, dizendo: oh, estou de acordo e vou participar para que essa política seja respeitada dentro da empresa. E aí por aí vai, tá, pessoal? Isso aqui acontece no GIS 1, aí depois nós temos o GIS 2, também um conjunto de outras evidências, tá? Sistema de gerenciamento e controle de incidentes. Olha lá, aqui eu chamo a atenção para vocês. Um documento, a mesma política está sendo citada, só que ela tem especificamente a chamada de atenção que as seções 3 e 4 adotam o Gira, que é uma ferramenta que todo mundo conhece, né, baseada na internet, como ferramenta padrão para atender esse requisito, né? Então aqui temos telas e configuração do uso do Gira, né? Fluxo de tratamento de incidentes que foi cadastrado no Gira, ok? Então essas são evidências todas organizacionais, essas três aqui, ó. As telas de configuração, o fluxo que também é geral, a política que é geral, e depois tem exemplos para o projeto 1, ok? Um atendimento especificado no projeto 1, né, no caso do projeto 2, aqui nessa célula, e no projeto 1, Helpdesk. Então aqui, ó, atendimento de incidente 1, Bitdefender antivírus. Então, essa foi uma situação, a empresa de TI dava suporte para produtos de antivírus. Então ela colocou aqui os screenshots, todo o registro, o vídeo que mostravam como é que aquele atendimento foi de fato registrado num sistema implementado dentro da organização. Prosseguindo aqui o GIS 3, sobre o registro, classificação, priorização, análise e tratamento de incidentes, né? Então aqui os critérios que eu já citei antes estão aqui definidos. Não somente os critérios, mas também a aplicação daqueles critérios em projetos específicos dentro da empresa. De forma análoga, o GIS 4 fala de registro, classificação, priorização, análise e tratamento de solicitações de serviços. Então, algo análogo está aqui dentro. Então, vejam que o projeto 1 ele tem uma característica de atender incidentes. O projeto 2 ele foi selecionado para ser apresentado para avaliação porque ele tem um critério de um atendimento, né, uma solicitação de serviço. Ok? Então, aqui é a instalação de um servidor novo dentro da empresa. Ok? GIS 5. Incidentes e solicitações de serviços que não progrediram conforme o SLA são escalonados. Então, aqui é apresentada a situação com um serviço, que é a questão do Bitdefender. Houve um escalonamento, aí houve um replanejamento para atender aquilo, em função da dificuldade técnica em solucioná-lo no tempo previsto. E aí, finalmente, do G6, tá? Informações a respeito da situação ou progresso de um incidente ou de solicitação de serviço são comunicadas às partes interessadas.
Então aqui são apresentados como evidências a tela de configuração do Gira, em que mostra que ele manda um e-mail automaticamente, né, para o cliente, né? Então tem o e-mail, a configuração e tem os e-mails efetivamente sendo enviados para os interessados naquele processo. E aqui por fim, pessoal, aqui nós temos os atributos de processos, nós temos que demonstrar, tá? No nível G, basicamente a gente tem que demonstrar que efetivamente aquele processo está sendo executado, tá? Eu não tenho que medir, não tenho que gerenciar o processo, eu não tenho, simplesmente eu tenho que mostrar que ele está sendo executado. Então aqui uma pasta completa com todos os produtos de trabalho está sendo vinculado nesses links, né, no projeto 1 e no projeto 2. Ok, aqui tem um erro de posicionamento. Esse X aqui certamente faz respeito à solução de helpdesk que está aqui do lado direito. Ok? Então isso de maneira análoga vai acontecer com o GNS, vai acontecer com o GOS e com todos os processos numa organização. Então, se vocês imaginarem que eu estou fazendo uma avaliação do nível A, por exemplo, então a gente vai ter essa planilha com dezenas de abas para a coleta de de evidências para cada um desses processos. E também, conforme as regras do MPS, o número de projetos aumenta à medida que se aumenta o nível de maturidade, né? Chegando até 8 projetos, 4 em andamento e 4 concluídos no nível mais alto, né? Então aqui vocês estão vendo que eu tenho apenas evidências de apenas dois projetos, duas áreas de negócio dentro da empresa. Então voltando para a nossa apresentação, vou falar agora para vocês aqui do processo GNS. O GNS ele busca garantir que os acordos de nível de serviço para cada cliente sejam definidos e atendidos. Então, o que é um SLA? O que é um acordo de nível de serviço? É um acordo firmado entre o provedor e o cliente do serviço, no sentido que a gente vai especificar quais são os serviços e quais são as condições estabelecidas para a sua execução e entrega, né? Então, isso parte de uma reflexão, né, do papel da empresa como prestadora de serviço, da questão da sua competitividade perante o mercado. Cabe também uma análise com relação ao cliente em particular. Então, eu posso ter um catálogo geral, por exemplo, que descreve SLAs gerais para aquele serviço, mas eu posso ter clientes diamante, categoria especial, que nesse caso aí, como eles pagam mais, são clientes mais estratégicos, os SLA vão ser mais restritivos, né? Vão ser mais rigorosos, ao contrário do que está definido no catálogo geral. Mas tudo isso precisa ser documentado de alguma forma, tá? Então aqui a gente tem que entender também que normalmente a gente está acostumado a especificar requisito para software, né? Então o software vai emitir nota fiscal, o software tem que rodar no navegador Chrome, então requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Agora a gente tem que falar sobre requisitos também, só que são requisitos de serviços e de solicitações de serviço. Então, na prática, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala em requisito de impressão, requisito de conectividade de internet, requisito de um serviço de backup, a gente vai estabelecer condições, né, ou capacidades que estejam associadas àquele serviço, de tal maneira que aqueles elementos façam sentido para o contexto do cliente e também estabeleçam condições que eu, como fornecedor, tenha condição realmente em atendê-los, né? Então, prosseguindo aqui, quais são os resultados esperados no processo GNS? Primeiro, serviços, seus requisitos e dependências são identificados. O que significa isso? Eu vou precisar listar quais são os serviços, descrever quais são os requisitos daqueles serviços e de que forma aqueles serviços dependem uns dos outros ou dependem de outros recursos que sejam necessários dentro da organização para que eles possam ser oferecidos, tá? Então eu posso dizer quais são os profissionais que estão envolvidos, quais são os equipamentos, todos os elementos que são associados àquela ideia de serviço. Então, eu falei para vocês na aula passada que um catálogo de serviços ele pode ser entendido como se fosse uma versão mais sofisticada de um cardápio de um restaurante. O cardápio de restaurante estabelece lá o que o cliente vai receber quando ele pedir um produto lá do cardápio, né? Mas a gente não tem lá informações, o SLA é bem
frágil, né? No caso do restaurante, né? A gente não tem o tempo de espera, né? A gente não tem exatamente quantas gramas vem de cada alimento no prato, né? Então é uma descrição bem nebulosa nesse aspecto. O segundo resultado, GNS2, requisitos dos serviços e dos seus atendimentos são definidos em um acordo de nível de serviço. Então, eu estabeleço esse acordo para cada cliente, o que é esperado como capacidade, é, como qualidade que está sendo oferecido. O GNS3 fala sobre a execução dos serviços é monitorada e comparada em relação aos acordos de nível de serviço. Então, precisa haver um acompanhamento, um monitoramento. O GNS4, desempenho do nível de serviço em relação aos requisitos é comunicado às partes interessadas, ok? Então, nós temos lá o serviço sendo desempenhado. Então, por vezes a gente olha, principalmente provedor de internet ou empresa de manutenção de computadores, a gente tem os gráficos lá que mostram qual foi o tempo médio, né, para atender aquelas solicitações de serviços, se aquilo está dentro dos parâmetros definidos pela empresa. Então, são esses tipos de elementos, né? E GNS5, mudanças nos requisitos do serviço são gerenciados ao longo da operação de serviço. E, se pertinente, essas mudanças são refletidas num acordo de nível de serviço. Então, a empresa tem que demonstrar que ela consegue lidar com mudanças, né? Mudanças especificamente nos requisitos. Então, isso é uma coisa um pouco mais complicada de obter, porque eu preciso ter dentro da minha empresa uh, algo que provoque uma mudança de requisito, ok? E a partir do momento que acontece essa mudança de requisito, de um serviço, que é alguma coisa que está em operação, eu vou avaliar, né? Vou verificar se é pertinente essas mudanças e aí refletir essas mudanças nos acordos de nível de serviço, ok? Aqui um exercício só para a gente pensar, né? Eu vou passar com um conjunto de exercícios no final da aula. Como é que a gente especifica requisitos para um serviço? Talvez este seja o principal desafio, né? Porque os meus alunos acabam encontrando nisso. Requisitos, por exemplo, para a instalação de um servidor. Tá? Não são requisitos de um servidor em si, e sim do serviço de instalação daquele servidor. Serviços de impressão para um departamento de uma universidade. E serviços para instalação da solução Wi-Fi na sala de espera de um hospital. Né? É, Pense, requisitos para uma solução Wi-Fi numa sala de espera de hospital. Que tipo de requisitos a gente teria lá? Então, novamente, eu vou interromper aqui a apresentação. Vou voltar lá para aquela planilha Excel que eu estava mostrando para vocês antes. E aqui nós temos agora o gestão de incidentes e solicitações de serviços. Vamos mudar para gerência em nível de serviço. Então, novamente, a gente vai ter aqui listados evidências para cada um daqueles resultados esperados. Então, GNS1. GNS1 pede para que o requisito, serviços, seus requisitos e dependências são identificados. Então, vamos lá. Primeiro item. Existe registro de cada serviço e seus requisitos e suas dependências? Tá. Segundo item. O acordo de nível de serviço, o acordo de nível operacional, né, com o caso de operação, cobrem todos os termos, condições e comprometimentos que são necessários para o bom andamento da entrega do serviço, incluindo o comprometimento de cada cliente e usuário final quando apropriado. Então, as evidências que foram colocadas aqui foram um catálogo de serviços. Em próximas aulas a gente vai ver exemplos de catálogos, tá? Um documento de requisitos de um projeto específico, tá? Esse projeto de implementação desse servidor aqui. E documento de requisitos do projeto 1, né, da solução de Helpdesk, que passou por mudanças. Tá? Vocês vejam que teve uma versão em junho de 2017 e um outro conjunto de requisitos para novembro de 2017. Então, aqui a gente já está falando lá de atendimento de um outro resultado esperado. Para o GNS2, vocês vão ver que novamente as evidências vão estar aqui. O documento, o catálogo e o documento de requisitos, todos eles vão também servir para atender esses resultados esperados. Sobre a execução do serviço, sobre monitoramento, né, da execução do serviço e sua comparação de desempenho com relação aos SLA definidos. Então, se pega aqui
política organizacional. Lá na política organizacional tem um elemento, tem uma seção que define o gira como um elemento de controle, como temporizador com relação aos SLAs de tempo, né? Temos aqui o catálogo de serviços da empresa, que define cada um dos serviços e cada um dos tipos de incidentes que são tratados na empresa e qual é o ANS, qual é o SLA associado, né? Temos aqui as telas de configuração do Gira que definem aqueles triggers, aqueles temporizadores associados, tá? E ainda uma tela com a monitoração do projeto 2, ok? Usando a ferramenta Gira. GNS 4. Desempenho do nível de serviço em relação aos requisitos é comunicado às partes interessadas. Então a gente tem aqui a política, temos aqui agora plano de projeto, pessoal. Então a gente está definindo que o atendimento desses serviços aqui ele vai perpassar por um plano de projeto, onde vou estabelecer dentro desse plano os elementos vinculados à comunicação, quem são as pessoas que vão precisar ser comunicadas, qual a periodicidade da comunicação com essas pessoas, que forma de comunicação vai acontecer, ok? Então isso tudo está estabelecido nesse plano de projeto, né? Então aqui as notificações vão acontecendo e os prints dessa notificação vão acontecendo e as reuniões que vão acontecendo com os clientes para tratar da operação de serviço também os seus acordos, né, os seus aceites também são registrados bem aqui. Com relação a mudanças nos requisitos, tá, pessoal? Então, como eu já falei para vocês, teve aqui um projeto, houve uma mudança no documento de requisitos, tá? E também um documento de monitoração que foi estabelecido para acompanhar o andamento do projeto 1, né, com a implantação do sistema de helpdesk. Ok? Agora voltando para a apresentação, vamos terminar agora com já vimos o GIS, já vimos o GNS e agora vamos falar sobre o GOS, né? Gerência de Operação de Serviços, cujo objetivo é estabelecer e manter planos que definem atividades, recursos e responsabilidades da operação de um ou mais serviços a serem realizados de forma a atender os requisitos acordados. Também tem o propósito de prover informações sobre o andamento da execução de serviços, permitindo a realização de correções quando houver desvios significativos no seu desempenho. Isto é exatamente as mesmas características da gerência de projetos, processos GPR, lá do modelo MPS de software, né? Então, normalmente, os templates, os documentos, as práticas que nós temos lá no modelo MPS Software servem aqui também. E vocês vão ver que, embora ele tenha um número maior de resultados, a sua implementação é relativamente tranquila, né? Então, requisitos de operação de serviços, programação da operação, né? Quando a gente fala em programação aqui, não é no sentido de programar em Java, e tal, né? Mas assim do planejamento, do projeto da operação, né? Enxergar que se eu for implantar um serviço de no break, eu vou implantar um projeto de um servidor novo, eu preciso alocar recursos, preciso definir a duração, calcular o esforço, né, estimar o esforço e montar a sequência de atividades necessárias para que aquela tarefa possa ser concluída. Então, primeiro resultado, uma estratégia para operação e entrega de serviços precisa ser estabelecida e mantida. Segundo, o entendimento de requisitos da operação de serviço é obtido junto a fornecedores internos ou externos de requisitos. Então, eu vou colocar um serviço novo para funcionar. Quais são os requisitos dele? Alguém tem que estar demandando, né? Eu estou, por exemplo, implantando um parque computacional novo para uma escola. Então, isso aí é o serviço de computação tem um conjunto de requisitos associados com esse serviço. Então, o fornecedor de requisitos é a pessoa interessada lá pelo lado da escola. Então, GOS 3, o escopo da operação de serviços é definido para definir de maneira clara o que está dentro do escopo e o que está fora. O esforço para a execução das tarefas e programação da operação de serviço, incluindo pontos de controle, né, que são os marcos de controle, são estabelecidos e mantidos. Então, aqui é exatamente o que a gente tem lá no GPR.
Custo e orçamento para operação de serviço são estimados. Os riscos dessa operação de serviço vão ser identificados. Aqui o meu objetivo, o IMPES está pedindo que a gente identifique a priori quais riscos vão acontecer, né, qual a probabilidade dele acontecer e qual a prioridade, como é que é a prioridade do atendimento, que estratégia que a gente vai ter para atender se os riscos planejados acontecerem de fato. Os recursos humanos e materiais necessários para a operação de serviços vão ser planejados, tá? Lembrando, né, que a gente vai ter depois um outro processo específico sobre recursos humanos em um nível mais alto de maturidade do MPS Serviço. O 8 define que os dados relevantes da operação de serviço são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Então, hoje em dia, a gente define basicamente pastas dentro de sistemas como OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box.com, que definem, conseguem, posso armazenar, posso coletar, posso distribuir as informações, os arquivos vinculados, né? GOS 9, comunicação e envolvimento das partes interessadas são planejados e mantidos, tá? Então aqui eu, de alguma maneira, eu estabeleço que tipo de rotina a gente vai ter de comunicação e mantenho, né? Mantenho atualizado. A viabilidade de se atingir as metas de operação de serviço é avaliada, tá? Então aí eu preciso formalmente alguém responsável por pegar o requisito, pegar a operação de serviço, pegar o planejamento que foi feito, verificar se aquilo é viável de ser feito, tá? Isso uma questão que também é requerida nos modelos de software, né? E eventualmente se acontecerem necessidades de ajustes, eles precisam ser realizados. O 11, o plano de operação de serviço é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. Então, se faz um plano para atender aquele serviço, né? Então, dentro daquela minha proposta, vai ter um plano com um cronograma, as pessoas responsáveis, os prazos, etc. E todo mundo que for interessado precisa se conhecer e se comprometer. Ainda no 12, o escopo, as tarefas, estimativas, o orçamento, custo e programação de toda a operação de serviço são monitorados em relação ao planejado. Então, de alguma maneira, eu tenho que ter um relatório diário, por hora, semanal, com a periodicidade que for adequada para verificar se aquela questão do projeto, aquele projeto, aquela operação de serviço está andando de acordo com o planejado. O 13, recursos materiais humanos, bem como os dados relevantes, são monitorados em relação ao planejado. Então, se eu planejo a alocação de uma certa pessoa para atuar em uma certa etapa do projeto, eu preciso monitorar a disponibilidade daquela pessoa realmente quando o projeto for entrar em execução. O 14, definir que riscos são monitorados em relação ao planejado. 15. A comunicação e envolvimento das partes interessadas na operação de serviço são monitorados. E 16. Problemas identificados na operação de serviço são registrados e ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a sua repetição são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. E por último, manutenção do sistema de serviço é realizada para garantir a continuidade da entrega de serviço. Eu tenho que demonstrar para quem está me avaliando que é feita uma revisão de todos esses procedimentos, de tal maneira que quando um novo procedimento, um novo serviço for solicitado, uh, ele vai estar de acordo com os padrões da empresa, vai estar de acordo com aquilo que foi esperado e é um início, tá, de uma melhoria contínua, mas ainda não é tão forte quanto aquele exigido no níveis mais altos de maturidade. Tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia das evidências apresentadas, eu vou ser mais rápido agora na gestão de operação de serviço. Basicamente, o que acontece aqui, as minhas evidências vão estar voltadas a projetos, ao projeto da organização. Então, vamos lá. A estratégia ela é respondida pela política, uh, o entendimento de requisitos. Então a gente tem aqui lista de requisitos
para serviços que foram desenvolvidas em projetos específicos, com aceitação dos clientes. Então, se eu clico aqui, por exemplo, eu vou ter lá uma evidência que mostra a reunião que aconteceu, ou que o cliente realmente avaliou e esteve de acordo. Escopo, esforço. Então, seções específicas de um documento chamado plano de projetos tratam do esforço. A gente tem aqui custo e orçamento, né? Então, o plano de projeto com seções específicas que tratam disso. Riscos, ok? Recursos humanos, então aqui o plano de projeto novamente com uma seção específica desse plano de projeto com a parte de treinamento e alocação de pessoas para atuarem no projeto. Os dados relevantes são identificados à medida e planejados quanto a coleta, armazenamento. Então aqui ó, os documentos, planos de projeto para os dois projetos com seções específicas que tratam dessas informações. Ok. Comunicação e envolvimento das partes interessadas são planejados e mantidos. Então aqui os planos que definem a estratégia de comunicação e aqui reuniões que foram feitas via internet, com esse GoToMeeting, chamadas via WhatsApp, permitido aqui dentro, né? Análise de viabilidade, duas análises de viabilidade feitas para o projeto. O plano de projeto é revisado com todos os interessados e compromisso com ele é obtido e mantido. Então aqui o comprometimento das empresas. Escopo, estimativas, tudo isso aqui vai ser monitorado em relação ao planejado. Então temos o relatório de monitoração aqui em execução. Riscos, monitoramento de riscos. E aqui os mais interessantes, ó, problemas identificados na operação de serviço são registrados e ações para corrigir desvios foram planejadas e executadas, né? Então a gente vê aqui relatórios de monitoração dos projetos e um plano de ação, né? Um documento, um plano que foi definido a partir de um problema que foi identificado, né? E aí a partir daí se gerou um plano e foi executado, ok? Então aqui a manutenção do sistema de serviço é realizada para garantir a continuidade da entrega de serviço. Então está sendo mostrado como evidência o catálogo, tá? Catálogo com serviços novos, né? Com novos SLAs, com novos serviços. O critérios para alocação de pessoas aos chamados foi atualizado, né? E critérios para priorização dos chamados também foram atualizados. Ok? Então, de maneira geral, isso aqui é o nível G do modelo MPS de serviço. Alguns exercícios que eu vou deixar para vocês para fazerem, né, para uma determinada data que eu vou anunciar na internet. São, primeiro, elabore o layout de telas para um possível software de gerência de incidentes e solicitações de serviço que apresente as seguintes informações. Então, informações do GIS3 e GIS4, né, que são para registro, classificação, priorização, análise e tratamento. Então, é pensar na tela de um sistema de como é que eu faço o registro, como é que eu faço a classificação, como é que eu faço a priorização, como é que eu faço a análise e como é que eu faço o tratamento de incidentes e de solicitações de serviço. Segunda questão, descreva as características de funcionamento de um software, tá? Então aqui, características. Esse software vai fazer a gerência de incidentes e solicitações de serviços para atender o GIS5 e o GIS6, ok? E a terceira questão, apresente um exemplo de catálogo com a descrição de pelo menos 2 serviços para uma organização de TI local que seja de acordo com os resultados esperados, todos os GNS, o resultado 5 e o resultado 6 da gestão de operação de serviço. Ok, pessoal? Com isso a gente conclui a aula de hoje. Eu vou complementar essa aula com alguns exercícios, vou complementar com alguns documentos, templates de documentos, principalmente do catálogo de serviço, para vocês darem uma olhada, e vou apresentar esse exercício para vocês resolverem também, tá bom? Até a próxima aula, obrigado aqui por me acompanhar até agora.